O SOS do Extremo-Caos nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Não esquecer que vamos, durante o decorrer desta sequência de emissão, desta hora, vamos arrancar com a edição desta semana de Nas Asas do Corvo com Dewindson Wolfheart. Esta semana em conversa Juliana Novo dos Crucifixion BR. SOS, o desejo, o universo. Do extremo ao caos. SOS. Conexão Brasil-Portugal. O metal sem fronteiras. SOS. Boa noite, MG Imperator e todo o nosso público aí da SOS Metal Radio Show. Aqui quem vos fala é o Dewindson Wolfheart, diretamente do Brasil, no nosso link Nas Asas do Corvo, levando aí as notícias do nosso país, do nosso grande Brasil, para toda Portugal e também boa parte da Europa aí, né? Então é um grande prazer estar aqui novamente com você, meu querido, dividindo aí as notícias da nossa cena. E hoje teremos uma convidada aí especial, teremos a Juliana Novo, que é a baterista da banda Crucifixion, a banda que migrou para nossa São Paulo aqui, que é realmente onde as coisas acontecem no nosso país, é o coração financeiro do nosso país, é onde estão as maiores rádios e também revistas e, enfim, a cena acontece, os shows, né, tudo acontece com os festivais, então realmente para a coisa acontecer a banda tem que migrar para cá. E a Juliana é mais uma dessas bandas, né, que faz parte de uma dessas bandas que migraram para São Paulo para obter um retorno com sua própria música, com seu próprio trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai estar com ela aqui no nosso link, Nas Asas do Corvo. SOS, do extremo ao caos. Olha, MJ Imperator, que é o Dewindson Wolfheart, diretamente do Brasil, no link das Asas do Corvo. E eu estou aqui agora com uma convidada especial para hoje, que é a continuação do nosso quadro The Bestial Female Death Metal from Brazil. E a Juliana Novo da banda Crucifixion é a nossa convidada. Fala aí, dá um alô pro pessoal, para os nossos ouvintes. E aí, pessoal, aqui é a Juliana Novo. Uma satisfação estar de novo aqui nessa rádio que já me acolheu outra vez há alguns anos atrás aí. Legal aí. Salve aí, Felipe e Marta e pessoal. Muito legal. Fico muito agradecida por ser lembrada aí pelo grande Dewindson. Mas vocês estão aí na batalha, então a gente tem que sempre dar esse espaço, sempre dar essa força às bandas que estão fazendo um trabalho sério, né? Então, antes, pra gente começar aqui, eu queria que você pedisse um som aí da sua banda pra rolar agora aqui no programa. Fala aí uma música aí. Pode ser a Eternal Judgment, que é a música do nosso clipe que foi lançada em 2014. Então agora fiquem com o Eternal Judgment do Crucifixion BR. Yeah.
Crucifixion BR, no caso, né? Crucifixion do Brasil. Então por que vocês usam esse BR? É para identificação de orgulho mesmo? Ou porque também teve uma banda já há uns anos atrás, mas essa banda não está mais nativa, que eu acho que não, nos Estados Unidos, não é isso? Me fala um pouco mais aí, por que a escolha do BR? Foi bem nessas. Tem uma banda americana que acho que de thrash metal, que eles tinham o nome Crucifixion, e tem também uma outra que teve na Alemanha, se não me engano. E daí a gente colocou o BR porque veio uns malucos lá meio que me ameaçar lá no MySpace na época, muitos anos atrás, enchendo o saco. Só existe uma Crucifixion e é dos Estados Unidos. Então aí a gente colocou o BR para não ter mais esses problemas, né? Então, mas ficou legal até porque, na minha opinião, eu acho que ficou legal, né? Crucifixion do Brasil, assim, eu achei legal isso. Até lembra um pouco o que o Sepultura criou, né? Aquela Sepultura do Brasil e tal. Então isso é um motivo até meio que de orgulho. Então, a gente acabou de ouvir aí a música que foi tema do primeiro videoclipe da banda, né? Me fala um pouco sobre a produção do videoclipe, como foi essa escolha do tema, a escolha da música, o porquê que vocês colocaram essa música como a música carro para ser o carro-chefe, porque praticamente a música que a gente faz no videoclipe é a música que vai ser o carro-chefe, né? Então me fala um pouco mais aí sobre essa escolha da Eternal Judgment como videoclipe. Essa música, eu particularmente acho uma das minhas preferidas, assim, do álbum, e é uma música que já tem um pouco da nossa evolução, a nossa mudança, assim, do black metal mais puro, digamos, para um black metal misturado um pouco com death, thrash, com várias influências ali. Uma coisa mais criativa, digamos assim, em vez de só se influenciar em black metal. E a gente fez com o pessoal da Square Design Studio, que foi o pessoal de Porto Alegre, né, o Mike Poloni, que é um cara muito criativo e soube fazer assim com a gente, soube captar, né, a essência da música, assim, do que a gente queria passar. Foi bem legal, e a gente gravou ele em 2 lugares lá no Rio Grande do Sul. As cenas, assim, da história, digamos assim, foi lá num sítio em Nova Santa Rita, e a parte que a gente tocou foi numa pedreira em Butiá, tudo no interior. Que legal. Então, e assim, a escolha, deu pra ver que a escolha da locação ficou muito a ver com o clipe, né? E com a música, né? E assim, falando nisso, você falou agora que a locação foi lá, então vocês ainda estavam morando no Rio Grande do Sul, né? Essa época a gente ainda estava lá no Rio Grande do Sul. Foi em 2013 que a gente gravou, só que deu umas complicações lá com o Mike, que acabou só lançando em janeiro de 2014. Entendi. Pra quem não sabe, assim, a Crucifixion é uma banda que migrou para São Paulo também. A banda era do Rio Grande do Sul, que fica a 1.500 quilômetros mais ou menos, né, de São Paulo. Acho que por aí, é bem longe, lá na ponta, lá no extremo sul, né, do país. Fronteira já com o Uruguai, não? Praticamente, Lá onde nasceu a banda, que é a cidade de Rio Grande, é bem perto do Uruguai mesmo. Inclusive na estrada tem a plaquinha Montevidéu, para quem quiser ir. Olha aí. E aí você foi a primeira a migrar para São Paulo, né, Ju? Você veio em 2013 para 2014. Me fala um pouco aí como foi essa mudança, né? Me fala por que a banda resolveu migrar para São Paulo. Claro, óbvio, né? Mas eu queria que você... acho que a maioria já imagina, porque São Paulo é o grande centro do metal no país. Mas eu queria saber, assim, da sua atitude, como foi na época. Assim, eu quero ir porque é isso que eu quero para minha vida. Como foi? Me explica um pouco mais. Então, logo depois que a gente gravou o clipe, eu já estava programada para vir para São Paulo mesmo. Foi a última coisa que eu fiz lá. E não, fora isso, teve
show também que a gente fez, e depois disso eu vim, né, não só pela banda, mas também em busca de trabalho, porque também já estava ficando meio complicado lá em Porto Alegre, porque, tipo, eu fiz 2 migrações na minha vida com a banda, né, que a gente era de Rio Grande, foi para Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e depois a gente acabei vindo para São Paulo e puxando a banda junto, né? Porque São Paulo é onde as coisas acontecem, né? É mais fácil também para ir para fora, para ir para outros estados, né? E onde que acontecem vários eventos legais. Claro que a nossa cena não é a melhor que existe, mas a gente, pelo menos, a gente se sentiu muito bem recepcionado aqui, tanto na capital quanto no interior. Achei muito legal aqui. É isso que eu falo, o cara tem que ter muita atitude, porque eles vieram de uma cidade do interior, né, que já não é nem assim, é uma cidade bem afastada do coração, né, do país, que é São Paulo, coração financeiro, né, do país, e eles cruzaram praticamente para vir para cá, então não é todo músico que tem essa atitude, né? E a gente tem que ficar longe de família, né? Ficar longe, e principalmente que na época você tinha filho também, né? Me explica mais, fala um pouquinho do nosso lado pessoal aí, vai. Eu acabei tendo que me sacrificar um pouco essa parte de família, tipo, me afastar um pouco do meu filho. Foi complicado, né? Mas fazer o que? A gente é meio doido, né? Por esse mundo do metal, essas coisas de banda, músico é foda. Acredita no sonho, tem que ir atrás, né, Ju? Pois é. Aí ele... Tadinho, quando eu fui pra Porto Alegre, por causa de condições financeiras, eu acabei ficando meio afastada com ele. Tipo, eu mal via ele uma vez por mês, assim... Foi durante 1 ano isso, depois ele se mudou para Porto Alegre. E depois aqui também vim para São Paulo, tive também muitas dificuldades até me estabilizar. Aí às vezes ia para lá, mas também não era sempre. Aí agora finalmente ele veio para São Paulo também. E foi em 2016 que ele veio. Ainda bem que daí deu tudo certo, conseguimos nos fixar aqui de boa. E só pra gente, antes de encerrar esse bloco, e continuando nisso, ainda sobre esse assunto da família, que também está envolvida, né? Porque a line-up da banda, como é que tá? O Márcio, ele tá nos vocais, né? E o baixista é o Roberto. O Roberto, ele já era do Rio Grande do Sul ou daqui de São Paulo? O Roberto, eu conheci ele aqui em São Paulo, ele é paulista, e a gente... Infelizmente, o nosso baixista que estava com a gente lá em Porto Alegre, o Matheus Souza, ele não pôde se mudar junto com a gente, foi uma coisa meio que natural, acabou tendo que deixar a banda, mas infelizmente, porque a gente gostava muito dele, tocava muito bem, se entrosava, e daí a gente acabou que a gente não sabia direito o que ia fazer aqui, sem baixista e tal, é complicado, não dá pra ficar muito tempo sem baixista, né? Aí eu conheci o Roberto, tipo, amizade e tal, e aí ele falou, não, vou dar uma força aí pra vocês, aí acabou ficando, porque ele também é guitarrista, né? A maioria dos nossos baixistas são guitarristas que acabaram virando baixistas. Então, então essa line-up, e vocês são um power trio, que eu acho que funciona muito mais, né, porque a troca de integrantes já não é tão intensa, né, quando a gente encontra uma pessoa que dá certo, para encontrar uma terceira já não é tão difícil, então termina mantendo realmente aquela força maior e o foco maior na banda, por isso que a coisa passa a funcionar mais. A gente tem aí outro exemplo de uma banda que migrou para cá, né, que também é de lá do Rio Grande do Sul, que é o Crisium, né, e assim, tá dando certo aí até hoje. Então, agora pede uma música aí de qualquer banda aí que você curte aí, pede aí no nosso programa pra gente encerrar esse bloco. Bom, uma que eu curto bastante é o Behemoth. Então eu vou pedir deles, deixa eu ver, tem várias legais, né? Você tá gostando do novo projeto dele? Me and the Man? Olha, eu achei interessante até, não é muito a minha praia, mas eu acho que é legal pra ele, faz bem pra ele, tipo, pra ele soltar o lado criativo dele em outra vibe, e que daí, até como ele disse em outra entrevista, que ele consegue voltar pro Behemoth com
né, com mais gana para fazer aquele estilo de som. Tipo, eu acho que todo músico devia fazer essas coisas, tipo, ter algum projeto paralelo para, né, para não ficar só bitolado numa coisa, num estilo de som. Que nem o Dewindson também, eu acho muito legal o projeto dele, country. O pessoal queima, mas eu acho que assim, todo mundo tem algo assim, tipo, curte outros estilos de som, até às vezes para se inspirar e também para assim, liberar, soltar a veia criativa, né? E retornar com todo o gás para sua banda, assim, eu acho. Então vamos de As Above, So Below. Olha, pode Ou ser. escolhe mais outra. Deixa eu ver. Outra que eu... Não, acho que eu vou ficar com Morbid Angel. Yeah? Morbid Angel. Rapture, adoro. Okay, Rapture do Morbid Angel aqui no SOS Metal Radio Show. E aí, Tia Imperatória aqui no link Nas Asas do Corvo, continuando aqui com a Juliana Novo, da banda Crucifixion BR. E você acaba de ouvir aí Rapture, do Morbid Angel. E, assim, foi uma música escolhida pela Juliana. Juliana, me fala aí das suas influências, o que te levou, assim, a iniciar essa na música extrema, né, no metal negro, digamos assim. E, então me fala quando exatamente você começou a tocar, já que também é um dos focos do nosso quadro. Me fala de quando você começou a tocar e quais foram as suas principais influências. Na bateria eu comecei a tocar em 98, por aí, que eu comecei a aprender bateria, né? Que inclusive em 99 foi nosso primeiro show, assim. E eu aprendi, inclusive, relativamente rápido, assim. Foi muito mais fácil para mim bateria do que guitarra e violão na época, porque antes eu fiz 1 ano de violão clássico. Nada a ver, assim, né? Violão clássico, é legal pra caramba, mano. Assim, a gente acha que não tem a ver, mas tem sim, principalmente dentro do metal, né? Assim, a prova disso é o Andreas Kisser, né? É verdade, o Andreas Kisser toca muito, né? Nossa, muito legal. E também é uma das nossas grandes influências aí, Sepultura, né? Clássica, formação clássica com o Max e o Igor. Inclusive o Igor me influenciou muito também para tocar. É uma coisa meio doida, assim, meio boba, assim. Eu quando tava começando, a gente tinha terminado de fazer a primeira música, assim, ensaiar. Sei lá porque eu sonhei com o Igor, sonhei que eu tava mostrando essa música pra ele, tocando pra ele num colégio, nada a ver. E ele falou, não, beleza, isso aí, continua assim, segue em frente. Eu achei muito legal isso daí. Uma coisa boba de... eu era novinha, né? Até relativamente tinha uns 19, 18 por aí. Olha que legal, né? Isso aí deve ter sido já um presságio também, quem sabe, né? Quem sabe, porque a gente é muito... O Márcio mesmo, o apelido dele lá na cidade era Sepultura, porque ele era muito, muito viciado. Nunca vi uma pessoa tão viciada, até hoje. Engraçado o que você falou agora nesse lance do sonho, me deu vou só pegando o gancho aqui dessa história do sonho. Uma vez eu sonhei, acho que todo mundo sabe também de Portugal, o Felipe sabe, né, que eu sou muito fã do Municipal. E foi uma banda que me influenciou muito, junto com Type Negative, Paradise Lost, a montar o Raveland em 96. E assim, eu me lembro que eu tive um sonho em que eu estava numa festa com o pessoal do Municipal. E isso faz assim, mais de, sei lá, 15 anos que eu sonhei isso. E quando foi depois, eu terminei realmente cantando com o Fernando Ribeiro, com o pessoal do Municipal. Me chamaram pro palco, a gente participou praticamente de uma festa no backstage. Então foi muito legal isso aí, foi um presságio. Quem sabe também não é eu com você, né? Muito legal isso daí. Eu acabei conhecendo, foi meio que rápido, assim. Conheci o Igor, não deu nem tempo de falar muita coisa, assim.
que eu fui lá no hotel, fiquei esperando até de manhã, quando eles vieram aí na turnê do Return to Roots, que aliás foi um ótimo show, muito foda, emocionante. E nossa, eu fiquei muito feliz de conhecer ele, assim. Não interessa, pra mim ele é uma das grandes influências, assim, ele é autodidata, ele aprendeu sozinho e ele é muito criativo, eles são criativos. Eu acho que quando tu aprende sozinho é porque tu quer, realmente tu tem a vontade de fazer e te dá uma capacidade criativa maior, eu acho. Não ficar preso a compassos, a coisas assim, de teorias musicais, sei lá, enfim. Então você começou na guitarra e depois você migrou para a bateria, né? E você me contou uma coisa interessante aqui no off do programa, que é que o Márcio, ele tocava bateria e fazia vocal. Então vocês trocaram os instrumentos, foi isso? Pois é, o Márcio sempre tocou bateria. Quando eu conheci ele tocava bateria e cantava. E daí ele queria fazer essa banda e ele falou, não, mas agora eu quero ser frontman, agora eu quero tocar guitarra para fazer as músicas e tal, fica mais fácil. Aí tá, beleza, e ele começou a aprender e também dava uns toques para ele quando ele tinha alguma dúvida, alguma coisa. E também daí eu comecei a tocar bateria, aprender bateria e ele também foi dando os toques e tal, até hoje ele dá toques de produção e tal, né? Então, agora, mais só pra gente ir pro último bloco aqui bem rapidinho, me fala sobre como é que tá a gravadora. Vocês lançaram aí o disco, né, no Brasil e também nos Estados Unidos, não foi isso? Isso, a gente lançou, na verdade, primeiro nos Estados Unidos e depois a gravadora, a Shinigami Records do Brasil, se interessou em lançar aqui. Santo de casa não faz milagre, aquele ditado popular, né? Tipo, casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa não faz milagre, enfim. Primeiro lá fora valorizando, para depois aqui no Brasil, né, as pessoas abrirem os olhos e falarem, existe isso aqui. Então, geralmente funciona sempre dessa forma mesmo. Bom, então escolhe uma música aí do CD pra gente rolar, para ir pro último bloco. Eu vou escolher a faixa título, né? Que é Destroying the Fucking Disciples of Christ. Ok, então Destroying the Fucking Disciples of Christ com Crucifixion aqui no SOS Metal Radio Show, nas asas do Corvo.
voltando aqui com a Juliana Novo, já que você acabou de ouvir Destroying the Fucking Disciples of Christ, do Crucifixion BR, do Brasil. Então, Ju, me fala aí, vocês estiveram na Europa com 2016, vocês fizeram uma tour em 2015 por lá, né? Fala um pouco mais como foi essa experiência, foi a primeira, né? Primeira tour do Crucifixion. A gente teve em outubro e novembro de 2015, foram 20 dias de tour, devido também a compromissos de trabalho aqui do pessoal, né? Mas foi muito legal, foi tipo, a gente tocou com Bessat, foi uma turnê assim, digamos, underground, né? A gente não fez por uma agência, mas teve a agência lá do Xandão, que deu uma força também pra gente, com contatos e tal. E On Fire, né? Booking. Isso, essa mesmo. E a gente passou por alguns países legais, tipo Polônia, Bélgica, Alemanha, Holanda. Aí a gente subiu depois lá pra... a gente ia fazer um show em Londres, fizemos na Irlanda, só que em Londres, lá na Inglaterra, acabou que a gente... Coisas de turnê, a gente perdeu o trem, não foi. Mas foi uma experiência legal, como primeira experiência para conhecer, como turista também, os lugares lindos, cidades lindas, né? E a recepção do público muito legal, tipo, eles valorizam mesmo o pessoal do Brasil, tipo, gostaram muito, porque todo show, quando ia acabar, o pessoal pedia bis, era muito legal, eu recebia muitos elogios, pessoal, tipo, que nunca viu uma mulher tocando metal extremo, era muito legal, o pessoal valorizou muito, comprava merchan, vinha tirar foto, foi muito bom mesmo. E Portugal, como é que é? Dessa vez vocês estão planejando tem nos planos da banda fazer uma tour agora em 2018 pela Europa novamente? Me fala se Portugal se encaixa nisso aí. Nossa, com certeza a gente queria passar em Portugal. Inclusive nessa primeira tour a gente queria, só que a gente viu que ia ser meio complicado, porque meio longe dos países que a gente encaixou, então a gente deixou para outra vez, mas a gente queria muito fazer ali em Portugal, Espanha, Itália, sei lá, aquela parte ali, e conhecer nossos conterrâneos, afinal, né, agora eu já sou luso-brasileira também. Agora você virou cidadã portuguesa, é isso? Luso-brasileira? Isso, porque o meu avô era português, inclusive que eu tinha contado pro Felipe Marta. Legal. E lá de Póvoa de Varzim, então daí eu acabei, toda a minha família já adquiriu a cidadania portuguesa e é isso aí. A gente tá vendo, de repente mais pro final do ano, porque a gente ainda tem que gravar o álbum, ou para início de 2019, lá por maio talvez. Então, falando sobre disco novo agora, né? Eu tive no ensaio com vocês, né? Eu e o Tommy Lindell, Street of Trash, meu brother, a gente teve no ensaio de vocês e eu pude comprovar alguns sons novos da banda que curti pra caramba, tá um death black bem interessante. E me fala aí quais são as previsões para que vocês comecem a gravar esse novo álbum. Bom, agora a gente tá para começar a gravar realmente, né? E acho que a partir da semana que vem já vai começar as guias e tal, para eu já começar a gravar bateria. Só estou aguardando chegar um último equipamento que eu adquiri exclusivamente para essa gravação, e também estou esperando uma resposta de um patrocínio que é de uma marca muito, muito legal de prato da Alemanha, mas vamos ver quem sabe nas próximas semanas. Mas a gente está também com as músicas praticamente finalizadas de todo o álbum e só ensaiando as músicas novas. E a gente está bem ansioso para gravar de uma vez, porque é um álbum que vai ser bem diferente desse primeiro. A gente evoluiu tanto em estilo musical quanto composições, letras, tudo. Então o Márcio mudou, está explorando mais vocal death metal. A gente está misturando mais, incorporando mais death metal na nossa música. Vai ficar tipo digamos um black and death metal, um black death.
Legal, muito bom saber. E vocês participaram agora do tributo ao Motorhead, né? E tá preparando um clipe para isso aí, como é que é? Me fala. A gente participou do tributo ao Motorhead com bandas brasileiras, né? Que foi lançado pela Secret Service Records da Inglaterra. E foi lançado esse ano passado, e a gente também quer lançar um clipe e quer deixar essa música de bônus em alguma das nossos lançamentos, talvez do Brasil, na da Europa, não sei direito ainda. Mas foi bem legal, assim, a gente se sentiu muito honrado de estar do lado de bandas tipo Nervocal, Tortoise Squid, Genocídio, muitas bandas foda aí. E a gente tá para lançar o clipe, a gente lançou um teaser que saiu em dezembro, e o clipe tá meio atrasado, que já era para ter saído por causa de uns probleminhas pessoais do Mike, mas a gente vai lançar, acho que agora em fevereiro. Espero que dê tudo certo e vai sair. O Mike é o mesmo produtor que fez o videoclipe anterior. Ele tem que cuidar desses problemas pessoais. Não, zoando. Mas olha, estamos aqui na torcida esperando que esse videoclipe seja lançado logo, e principalmente o novo álbum, né? E eu queria que você mandasse um recado agora para o MJ Imperator, né, nosso âncora, e também falasse aí para as últimas palavras para os nossos irmãos lusitanos. Então, agradeço muito por tudo que o Imperator faz pelo metal, tanto de Portugal, quanto dar esse espaço para o Brasil e divulgar, eu acho muito legal isso. E também pessoal de Portugal que vem elogiar o trabalho, que apoia, eu acho muito legal, mesmo que a gente não tenha ainda ido aí para tocar e tal. Eu acho que vai ser muito legal quando a gente for aí, vai ser demais. Inclusive também amo Municipal. E eles estão vindo agora, né? Vão tocar aqui em São Paulo, vão tocar abrir pro Rock, né? E é isso, eu acho que a sétima turnê deles no nosso país. É banda fenomenal. Com certeza. Teve uma vez que eles vieram, acho que foi a penúltima vez que vieram no país, que eles tocaram lá no Rio Grande do Sul, e eu consegui ir no Meet and Greet, foi muito legal, deixei um CD nosso com eles. São caras muito gente boa, e foi um show demais, assim. É muito legal de ver alguém assim com a qualidade foda, tocar e se expressar, e ainda falando em português, é demais isso. Legal. Gente, obrigado, Juliana, pela sua participação aqui no nosso programa Nas Asas do Corvo, né? Desejo total sucesso em 2018 aí para Crucifixion. Um grande abraço no Márcio, e espero vê-los na estrada logo, Wolfheart and the Ravens and Crucifixion aqui no Brasil, ou lá na Europa também, né? Então um grande abraço a todos aí, fiquem agora com o MJ Imperator, diretamente do Brasil, Nas Asas do Corvo, para SOS Metal Radio Show. Conexão Brasil-Portugal. O metal sem fronteiras. SOS